Imagine você ter em mãos um mapa mágico, que é capaz de guiar qualquer equipe diretamente para o sucesso, isso sem perder tempo ou se perder no caminho. E esse mapa existe, ele se chama 5W2H. Com apenas 7 perguntas bem simples, essa ferramenta pode transformar as suas ideias em ações práticas e extremamente eficientes. Então se prepare para nunca mais ficar sem rumo, porque eu vou te ensinar como utilizar essa poderosa ferramenta para criar planos de ação que realmente funcionam. Afinal, então, o que é 5W2H? É uma ferramenta de planejamento amplamente utilizada na gestão da qualidade, gerenciamento de projetos e melhoria contínua. E a sua principal função é organizar informações e definir ações de forma clara, objetiva e estruturada. Essa metodologia é composta por 7 perguntas que auxiliam a tomada de decisão e no planejamento eficaz de qualquer atividade ou projeto. E essas 7 perguntas são: o que, porquê, onde, quando, quem, como e quanto custa. Vamos entender um pouco mais detalhadamente esses componentes do 5W2H. Então, o que? Você deve identificar o que está acontecendo ou o que precisa ser feito. Então, de uma forma muito objetiva, você vai definir qual é a ação, a atividade, a tarefa que precisa ser executada. Em seguida, você vai definir por que essa tarefa tem que ser executada. Então, você deve explorar as razões ou motivos por trás deste evento que você identificou no o que. Em seguida, você deve determinar o local onde o evento ocorre ou onde a ação deve ser realizada. E também definir quando. Você deve definir o tempo ou período em que o evento ocorre ou a ação deve ser executada. Em quem você identifica as pessoas ou equipes envolvidas no evento ou responsável por essa atividade. Em como você deve descrever o processo ou método pelo qual o evento ocorre ou a ação será executada. Então você deve deixar um passo a passo, mesmo que macro, mas descrevendo como que aquela atividade, aquela ação deve ser executada. Além de você definir o que vai ser feito, o seu motivo, aonde, quando e quem, você tem que definir como que essa tarefa tem que ser realizada e, por último e não menos importante, quanto custa, né? Então, quanto? De repente você vai colocar pela quantidade de recursos necessários, pode ser financeiro, ou quantidade de itens, dependendo ali da situação dessa tarefa, ou a magnitude do evento. Essas perguntas, quando respondidas de forma completa, elas garantem que todos os aspectos de uma atividade sejam considerados antes de sua execução. Isso ajuda você a evitar falhas na execução, ações que são realizadas de forma ineficaz. Por exemplo, você define uma atividade que na realidade você nem explorou o verdadeiro motivo pelo qual ela precisa ser feita, então de repente é até uma perda de tempo. Então quando você explora essas 7 perguntas, você consegue ter uma maior noção daquilo que precisa ser feito e suas razões. Sobre a aplicação do 5W2H, então ao responder cada uma dessas perguntas, as equipes podem obter uma visão clara e detalhada da situação, permitindo uma melhor tomada de decisão e planejamento eficiente. E a aplicação do 5W2H ela pode e vai variar conforme a complexidade do projeto, mas ela segue um fluxo bem simples e lógico, sendo o primeiro passo definir o objetivo. Então, inicie identificando claramente o propósito da ação. Por exemplo, pode ser reduzir custos operacionais ou aumentar a produtividade. Em seguida, você deve responder as perguntas. Então, elabore cada resposta de forma detalhada. Isso ajuda a evitar lacunas no seu planejamento. No terceiro passo, você deve documentar e comunicar. Então, estruture o plano em um formato claro que a equipe possa compreender o propósito e a abordagem que deverá ser realizada. E por último, você deve implementar e monitorar. Então, execute as ações conforme o planejado, monitorando continuamente os resultados. Você pode ali, por meio de reuniões de status bem rápido, para que você possa ter uma atualização do que já foi feito, aonde está parado e qual é o próximo passo. Então vamos para um exemplo prático. Considere um projeto para implementar um programa de treinamento para novos funcionários em uma empresa. A tabela abaixo demonstra como o 5W2H seria aplicado. Óbvio que aqui está de uma forma macro, mas você poderia quebrar cada atividade necessária para implementar o treinamento
de forma isolada e responder essas perguntas para cada atividade micro também. Então, o que? Realizar treinamentos para novos colaboradores. Por que? Integrar rapidamente os novos funcionários. Onde? Na sala de treinamento da empresa. Quando? Até o final do próximo trimestre. Quem? A equipe de recursos humanos. Como? Desenvolver materiais de treinamento e aplicar as sessões. E quanto? Orçamento de R$ 5.000. As 5 principais vantagens de utilizar o 5W2H para elaborar o seu plano de ação está em clareza ao organizar a informação de forma lógica. O 5W2H elimina dúvidas sobre os processos. A simplicidade, pois é uma ferramenta intuitiva que pode ser utilizada por qualquer profissional de qualquer área, independente do seu nível de experiência. Eficiência, ela ajuda a identificar e eliminar desperdícios no planejamento e na execução. Uma vez que você tem todas as atividades mapeadas com as 7 perguntas do 5W2H, você tem ali uma abrangência de informações que vai garantir que você consiga ter eficiência na execução do seu plano de ação. Completude. Ao responder todas as perguntas, garante que nenhum detalhe importante seja negligenciado, porque você abrangeu vários aspectos da atividade que será implementada. E versatilidade. Você pode utilizar essa ferramenta em diferentes contextos, como melhoria contínua, solução de problemas, planejamento estratégico e análise de processos. Agora, os 5 erros comuns ao utilizar o 5W2H. E o primeiro dele é a falta de detalhamento nas respostas. Respostas vagas ou genéricas, elas dificultam o entendimento e a execução das ações planejadas. Por exemplo, em vez de colocar que o responsável é a equipe, especifique o nome ou o cargo de quem realmente é responsável por aquela atividade. Porque a equipe é muito abrangente. Aí fica aquele joga para cá, joga para lá, cachorro que tem 2 anos morre de fome. Então certifique-se de que cada pergunta seja respondida com clareza e objetividade. Detalhe os responsáveis, locais, prazos e métodos. O segundo erro é não alinhar o planejamento com os objetivos organizacionais. Então, como eu costumo falar, não adianta o objetivo da organização é remar para o norte e você lá doidão querendo remar para o sul. Não vai funcionar, não vai dar certo. Então, o plano pode não atender às metas gerais da organização, tornando-se irrelevante ou ineficaz. Por exemplo, planejar a introdução de um novo sistema sem considerar a estratégia de longo prazo da empresa. De repente, a empresa vai tornar um determinado processo obsoleto, então para que você vai colocar um novo sistema? Ou já tem um outro sistema que não é aquele mapeado, então você precisa entender os objetivos da organização. Então, antes de começar, entenda esses objetivos estratégicos e alinhe as respostas às prioridades estabelecidas. O terceiro erro é ignorar restrições e recursos. O plano pode falhar por desconsiderar limitações como orçamento, mão de obra e prazos realistas. Por exemplo, definir tarefas essenciais sem considerar a necessidade de investimento para implementá-la. Então, para você evitar isso, sempre inclua a análise de viabilidade de recursos disponíveis na etapa de planejamento. Isso já vai te ajudar a elaborar um plano de ação mais eficiente. Outro ponto também que eu sempre falo: o desafio dos profissionais não é em utilizar as ferramentas e montar um bom plano de ação. Muito pelo contrário, dá para você fazer o plano de ação mais perfeito do mundo no papel. Só que se você não equilibrar isso com a prática, com os recursos disponíveis, com a estratégia da organização, com os desafios que existem ao entorno da situação, não vai adiantar. Então, o maior desafio é equalizar um bom plano de ação com os recursos disponíveis. O quarto erro é subestimar o monitoramento e revisão do plano. Então, sem acompanhamento não é possível verificar se o plano está sendo seguido ou se ajustes são necessários. Por exemplo, definir ações, mas não monitorar os prazos estabelecidos no quando. Então, não adianta. Você vai listar lá várias atividades que são importantes, mas não vai mais parar para olhar se aquilo está sendo feito. Aquilo que não está sendo cobrado não é priorizado. Então, sempre inclua mecanismos de monitoramento e revisão periódica para garantir que o plano seja executado corretamente. E o quinto erro
é a falta de envolvimento das partes interessadas. Então, a ausência de comunicação e envolvimento das equipes pode gerar resistência ou falta de engajamento. Planejar o que e como, sem consultar quem estará diretamente envolvido na execução, é um erro fatal. Então, reúna as partes interessadas desde o início do processo e valide o plano com todos os envolvidos. Quando você chega fazendo um monte de coisa sem conversar com as pessoas, você vai ter inevitavelmente resistências. E quando você inclui as pessoas, elas têm um sentimento de pertencimento. E quando alguém faz parte da solução, geralmente não vai fazer parte do problema. Você não vai ter que gerenciar uma questão de resistência se você incluir as pessoas desde o início. Agora que você aprendeu como funciona o 5W2H, é importante você saber que existem outras ferramentas que não só podem, mas devem ser utilizadas em conjunto para que você tenha um plano de ação verdadeiramente efetivo. E você pode aprender de forma profunda cada uma dessas ferramentas e como elas se relacionam entre si no nosso curso completo, Ciclo PDCA, Análise e Solução de Problemas, link na descrição. Se o 5W2H é o mapa que guia você pelo caminho certo, a Meta Smart é a bússola que garante que você está realmente indo em direção do objetivo pretendido. Sem ela, você pode até estar seguindo um plano, mas como saber se está no rumo certo? No próximo vídeo vou te mostrar como a Meta Smart funciona para que você possa definir um objetivo que seja específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Clica aqui. Clique aqui.